Ele se arrependeu profundamente por ter trocado a sua esposa por uma novinha. Naquele dia, sentado sozinho na sala vazia, João finalmente entendeu o que havia feito. A casa onde ele estava não era sua. A mulher que dormia no quarto ao seu lado não era sua esposa. E aquela sensação amarga dentro do peito não era amor. Era apenas o gosto do pecado cobrando a conta. João e Marta tinham 3 décadas de casamento, 2 filhos criados com sacrifício, noites mal dormidas, dívidas, oração, renúncia, aquelas coisas que só quem constrói família entende. Marta sempre esteve lá por ele, no pior e no melhor momento da vida do casal. Na mesa simples, no aluguel atrasado, nas madrugadas de febre das crianças. E João sempre se orgulhou disso, até começar a se perder em si mesmo. Nos últimos anos, João começou a alimentar uma vaidade silenciosa. O trabalho reconhecia, as redes sociais elogiavam. Ele se sentia jovem de novo, importante. E foi nesse ponto de brecha que o diabo entrou. Uma jovem de 20 anos começou a dar a atenção que ele nem sabia que precisava. E João confundiu vaidade com amor. A moça dizia que ele precisava ouvir, chamava ele de meu amor, meu lindo. Você merece alguém melhor que a tua esposa. E João, cego pela sedução, começou a tratar o pecado como se fosse destino. Começou a chegar tarde, esconder o celular, inventar reuniões, se irritar com Marta por pequenas coisas, se afastar dos cultos, se afastar dos filhos. Até que um dia ele caiu, e caiu de vez. Abandonou a esposa, abandonou o lar, abandonou os filhos e saiu dizendo que merecia ser feliz e que aquela novinha que ele tinha acabado de conhecer era o grande amor da sua vida. Os primeiros dias pareciam liberdade, mas foram apenas dias. Aos poucos, a verdade começou a aparecer e a máscara foi caindo. A jovem, ela não queria compromisso, não queria responsabilidade, ela não queria uma família. Era apenas o homem mais velho que paga as contas. Ela gritava com ele, desprezava, sumia dias, voltava quando queria, tratava ele como objeto, não como marido. Ela só queria apenas o que ele oferecia, que era o dinheiro dele. E João começou a sentir a presença de Deus se afastando, a paz indo embora. Ele percebeu que trocou o que Deus lhe deu por um prato do diabo. Certo dia, ela, já cansada dele, já não queria mais ele, decidiu expulsar de casa bem no meio da madrugada. Acordou ele aos gritos, juntou o restante das roupas, colocou numa sacola e, como um cachorro, ela simplesmente o expulsou de madrugada. Chamou-o de velho, disse que não queria mais nada. E João ficou na calçada, com uma sacola de roupas, sozinho, como um mendigo emocional. Ali ele chorou. Lembrou da esposa, lembrou dos filhos, lembrou de tudo que destruiu. Ele até pensou em ligar para Marta, mas não teve coragem. Tentou ligar para os filhos, mas a vergonha era maior. Ele percebeu que tinha perdido tudo que realmente importava. E pela primeira vez em muito tempo, ele fez uma coisa que ele não fazia. Ele orou, baixinho e envergonhado. Deus, me perdoa. Dias depois, caminhando, cabisbaixo pela rua, João passou em frente à antiga casa. Ouviu risadas lá dentro. Não eram dele e não eram para ele. Mas essas risadas eram protegidas por Deus. Ele queria entrar. Ele queria pedir perdão para Marta, para os seus filhos. Ele queria tentar reconstruir. Mas sabia que o pecado dele não tinha apenas o ferido. Tinha quebrado coisas extremamente profundas. Ele permaneceu parado, mãos tremendo, olhos marejados, e após longos segundos, olhando para a porta, ele deu meia volta e foi embora. Não sabemos ao certo se Marta um dia irá perdoá-lo.
Não sabemos se o casamento dele será algum dia restaurado. Não sabemos se os filhos vão aceitá-lo ele de volta. Mas sabemos de uma coisa: Deus perdoa o arrependido. Mas o preço do pecado, ele sempre vai. E é muito alto. Essa história, ela não termina com respostas. Ela termina com uma pergunta muito complexa. Vale a pena trocar o que Deus te deu por um prato do diabo? Será que, se ele pudesse voltar no tempo, João teria feito tudo de diferente? Ele teria simplesmente recusado as mensagens? Ele teria recusado simplesmente a investida daquela jovem? Ou será que ele faria tudo de novo? Todos os dias existe um João que aparece na vida. Todos os dias um João destrói aquilo que Deus uniu. Mas não é só homem. Esse vídeo especificamente falou sobre o João. Mas quantos Joões e Marias tem pelo mundo, pelo Brasil, que às vezes tem uma família perfeita, um casamento perfeito, mas decide trocar tudo isso por um prato do diabo? E parece que naqueles momentos, nos primeiros dias, tudo é maravilha, tudo é um mar de rosas, mas aos poucos a máscara cai e a verdade aparece.